Olá, meu nome é Alfredo e nesse vídeo faremos a demonstração do primeiro teorema da incompletude de Gödel. Começaremos com uma breve revisão de algumas bases que precisaremos para a demonstração e em seguida faremos a demonstração do teorema de Gödel. Vamos lá? O primeiro teorema de Gödel afirma que se a aritmética de Peano é ômega consistente, e vamos ver em mais detalhes o que isso significa mais à frente, então existe uma fórmula φ tal que a aritmética de Peano não prova nem que φ e nem prova a negação de φ. As bases que vamos precisar para esse teorema são as seguintes. Primeiro, nós precisamos saber da internalização da linguagem da aritmética. Isso significa dizer que nós temos um método para associar números a fórmulas e a sequências de fórmulas. Esse procedimento foi feito nos vídeos anteriores e, em especial, a ideia de que podemos decodificar números em sequências de números e sequências de símbolos a partir da função beta de Gödel. Além disso, nós temos o teorema da representação. O teorema da representação diz que as funções recursivas, as funções que nós podemos mecanicamente operar, são de fato representáveis na aritmética. Nós temos como escrever uma fórmula que explicitamente diz aquele ou aquela função e aquele predicado a partir de uma fórmula na aritmética. Também vimos que a ideia de uma demonstração na aritmética, o procedimento de fazer demonstrações a partir do sistema dedutivo da aritmética é recursivo e, portanto, ele também é representável. E isso significa que temos um predicado que associa x a y, de tal modo que o x representa uma prova de y. O x é o número de uma sequência que é uma prova da fórmula representada por y. O que isso significa em termos de representação? Se k é um numeral que é o numeral de uma sequência de fórmulas, ψ1, ψ2 até ψn, e q é o número da fórmula φ, então a aritmética de Peano demonstra que k está relacionado com q se somente se essa sequência de fato é uma prova na aritmética de Peano e a sua última fórmula é de fato a fórmula ψn, que é φ. Além disso, nós temos como último e muito importante ingrediente o lema da diagonal, que diz que para uma fórmula φ qualquer que tenha uma variável livre, existe uma fórmula alfa tal que na aritmética de Peano a fórmula alfa é equivalente a o seu número valer para a fórmula φ. Investigamos agora a ideia de que um número é, de fato, o número de uma fórmula que é teorema da nossa teoria. A ideia é que nós temos a ideia de que x é a prova de um y e, portanto, podemos escrever a ideia de que é um teorema a partir de existe x, tal que x é a prova de y. Ou seja, nós temos um predicado sobre y, que diz teorema y, y é um teorema, e isso representa a ideia de que y é o número de uma fórmula que é teorema na nossa aritmética. Mas observem que, como nós temos o existencial x e nós não sabemos o quão para frente precisamos ir para, de fato, obter uma prova para o y, então nós não sabemos, pelo menos não inicialmente, se isso é ou não recursivo. Porém, nós sabemos sim que se nós conseguimos encontrar uma prova para uma fórmula φ, então de fato podemos escrever a sequência que representa essa prova e essa prova vai ter um número k. Pelo teorema da representação, nós sabemos que a aritmética demonstra que k é o número de uma fórmula para a fórmula φ. E, portanto, nós podemos, por lógica, simplesmente concluir que existe um x tal que vale o predicado x φ para a provabilidade.
Então, nós sabemos que a aritmética de Peano prova que φ de fato é um teorema. Ou seja, isso quer dizer que se a aritmética prova uma dada fórmula, então a aritmética prova que essa fórmula é um teorema. Ela consegue internalizar a ideia de que essa fórmula é um teorema. O que é mais complicado de fazer é saber que se a aritmética demonstra que algo é teorema, então obter uma prova disso. Isso não vai ser simples e em muitos casos não vai ser possível de ser obtido. Vamos agora obter a fórmula que a aritmética não vai nem provar a afirmação, nem a negação. Essa fórmula é aquilo que vamos chamar de a fórmula G de Gödel. E para obter ela, vamos usar aquilo que acabamos de ver. Vamos usar o predicado de ser teorema. Mas agora vamos usar ele com a negação, ou seja, a fórmula diz x não é o número de um teorema da aritmética. Pelo lema da diagonal, nós sabemos que existe uma fórmula G que expressa a ideia eu sou um exemplo para esse predicado. E, portanto, a aritmética demonstra que G é equivalente a não é teorema G. De modo equivalente, nós podemos dizer que vale também que a negação dessas duas formas é também equivalente. Portanto, nós temos que a aritmética de Peano demonstra que não G é equivalente a é teorema G. A partir da fórmula G, podemos demonstrar uma parte importante do teorema da incompletude. Ou seja, se a aritmética de Peano é consistente, então a fórmula G não pode ser demonstrada pela teoria. Para demonstrar isso, vamos supor que a aritmética tem uma prova para G e vamos gerar um absurdo. Então, começamos com a suposição de que temos uma prova para a fórmula G e, pelo que já vimos, isso implica que a aritmética de Peano demonstra que G é teorema, que o número de G satisfaz o predicado teorema. E, como acabamos de ver, a fórmula G na aritmética é equivalente a não é teorema G. E, portanto, nós podemos concluir que a aritmética de Peano prova não é teorema para o número de G. E isso é uma contradição. Nós provamos uma fórmula e provamos a negação dessa fórmula. Então, nós temos um absurdo. E, portanto, se a aritmética de Peano é consistente, nós temos que G é, de fato, uma fórmula que a aritmética não prova. Observe que nós queremos fazer também a direção contrária, ou seja, nós queremos algo como se a aritmética é consistente, então a aritmética não prova a fórmula não G. Porém, isso não vai ser possível nessa estratégia. O que vai acontecer de problema nessa estratégia? Vamos ver aqui em detalhes. Supondo, como fizemos no caso anterior, que a aritmética tem uma prova para não G, podemos concluir que a aritmética prova que não G é teorema. Então, vamos agora usar novamente a nossa definição da G, pelo lema diagonal, que vai dizer que G é equivalente a não é teorema G. E de forma semelhante, que G, a negação de G, é equivalente a G é teorema. Pelo que acabamos de ver, podemos concluir que a aritmética de Peano prova que G é teorema. Então, nós temos aqui que a aritmética prova que o número G é teorema e o número de não G também é teorema. Isso, contudo, não é uma contradição, pelo menos não uma contradição direta. E por isso que o Gödel, na sua formulação original, precisa de uma hipótese um pouco mais forte, que é aquilo que vamos chamar de omega consistência. Vamos, então, definir de modo preciso o que significa ser omega consistente. Uma teoria T que fale sobre os números naturais vai ser dita omega consistente quando, para qualquer que seja a propriedade P, se a teoria prova que vale P para todas as suas instâncias, ou seja, vale para todos os números alguma propriedade, então a teoria não pode demonstrar que existe um número que tem essa propriedade.
Isso é algo um pouco mais forte do que a ideia de que a teoria é consistente. Mas nós vamos ver isso em mais detalhes mais à frente. A ideia aqui é que, dada essa suposição, que é uma suposição razoável, então nós temos o primeiro teorema de Gödel. Seguimos então com a demonstração do primeiro teorema de Gödel. Nós vamos então supor que a aritmética de Peano é ômega consistente e, como a ômega consistência é mais forte do que a ideia de que é consistente, então nós temos que a aritmética de Peano é consistente. Pelo lema que nós demonstramos, nós podemos concluir que a aritmética não demonstra a fórmula G de Gödel. E isso, além de nos dar parte do resultado, nos dá também uma coisa importante. Não pode existir um número que possamos escrever, um numeral, que é a prova, é o número de uma prova da G. E, portanto, a aritmética de Peano prova que nenhum dos numerais pode ser uma prova de G. Isso, pela ômega consistência, nos dá que a aritmética de Peano não demonstra que existe um x, tal que vale a negação dessa propriedade. A negação dessa propriedade é a própria prova de xg. Agora que temos isso, nós vamos continuar com a suposição de que a aritmética de Peano demonstra não g. Como nós já vimos, não g é equivalente a G é um teorema. E, portanto, podemos concluir que a aritmética de Peano demonstra que G é teorema. Isso, pela definição do predicado de ser teorema, é exatamente a ideia existe x, tal que x é a prova de G. E, portanto, nós obtemos a contradição aqui. De fato, não pode haver uma prova de existe x, tal que x é uma prova de G, e a partir da suposição de que a aritmética prova não G, nós obtemos exatamente isso. Então, nós temos aqui uma contradição e podemos, portanto, concluir que se a aritmética de Peano é ômega consistente, então G é uma fórmula tal que a aritmética não prova nem que G, nem a negação de G. Essa é a formulação original do primeiro teorema de Gödel. E ela depende dessa hipótese de que a aritmética não é só consistente, mas ômega consistente. Isso não enfraquece o significado desse teorema, porém, ele pode ser fortalecido e isso tem implicações técnicas muito relevantes para que evitemos a hipótese de ômega consistência e que é suficiente supormos que a aritmética é consistente para obter o resultado. Esse resultado foi obtido pelo Rosser e é conhecido como o truque de Rosser. Nós veremos isso no próximo vídeo e esse é um fortalecimento importante do teorema de Gödel. Muito obrigado e até o próximo vídeo.